Expresso apresenta a seguir em Especiais Mundo Cristianismo, o primeiro milênio, parte 1. É a religião monoteísta com mais adeptos da história do mundo. Há 2000 anos, o cristianismo domina corações, mentes e a própria ideia da civilização ocidental. A história de Jesus é contada todos os dias em templos, lares e catedrais no mundo inteiro. Contudo, há uma outra história não tão conhecida. A história de homens e mulheres por trás da mais poderosa fé do mundo. Esta é a história, não de Cristo, mas da cristandade. A história de uma religião que se inicia num bairro de Jerusalém e sai para triunfar no mundo. Junte-se a nós para explorar a história extraordinária de uma fé extraordinária. A saga épica, da última ceia ao primeiro milênio. A história da ascensão da cristandade no primeiro milênio. Ascensão do cristianismo. O primeiro milênio. Jerusalém, ano 30 depois de Cristo. O povo de Israel acha-se sob o jugo do Império Romano. Roma substituiu o rei judeu por um governador romano. As tentativas de rebelião são esmagadas brutalmente pelos soldados do Império. Um pequeno grupo de judeus devotos reuniu-se em Jerusalém para discutir suas perdidas esperanças e decidir sobre seu futuro sombrio. O líder desse grupo fora executado, acusado de trair Roma. Todos os membros da seita arriscavam-se a ter o mesmo destino. É esse o estado de ânimo das pessoas a quem chamamos de apóstolos nas semanas seguintes à morte de Jesus de Nazaré. Diz a Escritura que eles são 12. Seu novo líder é um pescador que atende pelo nome de Simão Pedro. Ele crê que seu antecessor é o Messias, o Salvador de Israel. Contudo, a crucifixão de Jesus foi o fim chocante e inesperado de um futuro promissor. Muitos seguidores, inclusive Simão Pedro, afirmavam ter visto a ascensão de Jesus, que ressuscitara misteriosamente após ter sido morto e enterrado. Seria esse o sinal de que Jesus é o Messias, o Salvador de Israel? Seria ele imortal? Ou fora tudo imaginação, um piedoso desejo de remediar a desesperadora situação? Essas as questões que ocupam as mentes dos apóstolos, reunidos com outros seguidores fiéis de Jesus para celebrar o Pentecostes judeu, festa que marcava o fim da colheita de cereais.
Passaram-se 50 dias desde a execução de Jesus. Seus seguidores estão prestes a passar por uma experiência estranha, um fenômeno que plantará neste punhado de pessoas amedrontadas a semente de uma religião que triunfará em todo o mundo. O fenômeno está descrito no Novo Testamento, no chamado Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu o ruído como o de vento forte. Então apareceram línguas como de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um. Todos ficaram repletos de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Atos dos Apóstolos 2:1. Simão Pedro então sai e começa a falar aos judeus que haviam se reunido em Jerusalém para celebrar o Pentecostes hebraico. E nasceu aí uma nova mensagem espiritual que transformaria o mundo. Portanto, que toda a casa de Israel reconheça com plena certeza que Deus constituiu Jesus, que vós crucificastes, tanto o Senhor como o Messias. Convertei-vos e batizai-vos em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos os que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Atos dos Apóstolos 2:36. O discurso de Simão Pedro produziu um efeito assombroso. Dizem as Escrituras que só nesse dia a seita recebeu 3.000 convertidos. Desse dia em diante, os seguidores de Jesus deixaram de ser um ramo secundário e obscuro do judaísmo. Algo novo havia surgido. Cristo não mais se encontrava entre eles, mas nascera uma nova religião. Os recém-convertidos à mensagem de Jesus formam um grupo devotado e entusiasta, dedicado à vida comunal, onde dividem tudo entre si pelo bem comum. Todos de fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e dividiam o dinheiro conforme a necessidade. Partiam o pão pelas casas com alegria e generosidade. Louvavam a Deus e eram estimados pelo povo. E cada dia, o Senhor via aumentar seu rebanho. Atos dos Apóstolos 2:44. Logo de início, o movimento se dedica a levar a mensagem de Jesus pelo mundo afora. Many of them sold everything they owned, gave that money to a common pool that was managed by the apostles, and that money was used to finance evangelistic missionary trips by the apostles and others. And so you had, from the very first months after Christ's death, people heading out for Syria and for various parts of Palestine, and even shortly enough for Europe and other places. Os seguidores de Jesus agora tinham um problema. Quem governaria a nova igreja? Poderia alguém tomar o lugar do Messias ressuscitado? Essa questão perturbaria a nova religião nos 2 milênios seguintes. A tradição afirma que Simão Pedro foi o chefe dos primeiros cristãos. Para os católicos romanos, a posição de Pedro como pastor e chefe dos apóstolos é a mesma posição hoje ocupada pelo Papa. Contudo, antes de tornar-se bispo de Roma, Pedro obedecia outro líder do movimento cristão, o apóstolo Tiago, aquele a quem o Evangelho se refere como irmão do Senhor. If you'd ask the question, who was the first bishop of the Christian church on earth? The answer would not be Simon Peter, as you might imagine. The first bishop of the church
was James the Just of Jerusalem, who was Jesus' half-brother. O parentesco exato entre Tiago e Jesus ainda é motivo de controvérsias. Alguns teólogos afirmam que Tiago era o filho caçula de José e Maria, ou filho do casamento anterior de José. Outros dizem que o termo irmão não indica necessariamente laços de sangue. Seja qual for sua ligação com Jesus, Tiago é considerado o chefe do movimento em Jerusalém, tanto pelas Escrituras quanto pela história. Não me encontrei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, o irmão do Senhor. Juro diante de Deus que escrevo a verdade. Gálatas 1:18. Tiago costuma ser chamado de justo ou virtuoso, porque seguia estritamente a lei judia ortodoxa. Contudo, alguns seguidores de Jesus começaram a questionar a importância da lei judaica. O movimento por Jesus já começa a se afastar das práticas tradicionais do judaísmo. There were some things that the early Christians did, however, that would have shocked other Jews. And I think the first one that comes to my mind is the practice of what they call the Lord's Supper. That is, eating bread and drinking wine and speaking of these as if they were human flesh and human blood. This would be abhorrent to anyone who knows Jewish food laws, in which, eating food with blood in it is prohibited completely. So this would have shocked anyone who was Jewish. À medida que o movimento começa a se afastar das raízes, a tensão se aprofunda entre os judeus tradicionalistas. Os seguidores de Jesus começam a ser questionados, e a controvérsia logo provoca a violência. A ruptura se inicia com um homem chamado Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas membros da sinagoga começaram a discutir com ele. Descobrindo que não resistiam à sabedoria com que ele falava, subornaram uns indivíduos que disseram: "Este homem fala contra o templo e a lei." Atos dos Apóstolos 6:8. As eloquentes pregações de Estevão sobre Jesus, o Messias, enfurecem os sumos sacerdotes de Jerusalém, que mandam prendê-lo e levá-lo ao tribunal dos judeus, acusando-o de blasfêmia. Estevão insulta os sumos sacerdotes em pleno rosto. Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração, sempre resististes ao Espírito Santo. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram quem anunciava a vinda do justo, de quem vos tornastes traidores e assassinos. Atos dos Apóstolos 7:51. When Stephen got up and preached, he challenged the interpretations of the key symbols to Judaism, which were the Torah and the temple. And he was stoned for crimes against Judaism. Estevão está prestes a se tornar o primeiro mártir da cristandade. Quando a multidão o ouviu, enfureceu-se e rangeu os dentes. E todos correram para ele, arrastaram-no para fora da cidade e apedrejaram-no. O apedrejamento é ato comunal e era uma forma de execução tradicional em Israel. Entre os que assistiam à agonia prolongada da vítima estava um jovem judeu conhecido como Saulo de Tarso. Enquanto Estevão é executado diante de seus olhos aprovadores, Saulo decide que será o pior inimigo da nova fé.
Mas o destino queria diferente. Saulo logo se transformaria no mais poderoso paladino que o cristianismo jamais teria. Você está assistindo Cristianismo, o primeiro milênio, parte 1. Estevão foi apedrejado até a morte por blasfêmia, segundo ordens do tribunal judaico. Entre os que assistiam à execução estava um homem chamado Saulo. Nascido na cidade romana de Tarso, onde hoje é a Turquia, Saulo tornou-se entusiasmado defensor da ortodoxia judaica e perseguidor dos hereges seguidores de Jesus. Neste dia, começou uma grande perseguição contra a igreja. Saulo devastava, entrando nas casas, arrastando para fora homens e mulheres, para atirá-los na prisão. Atos dos Apóstolos 8:1. His job was to go and really put down and to persecute and to keep a lid on these fanatical followers of this Jesus of Nazareth, because they were causing a great deal of dissension, a great deal of difficulty for the Jewish authorities, the religious authorities in Jerusalem. Saulo respirava ameaça aos discípulos do Senhor. Pediu que o recomendassem às sinagogas de Damasco. Se encontrasse no caminho adeptos, homens ou mulheres, prendê-los-ia e os levaria a Jerusalém. Atos dos Apóstolos 8:2. É em sua capacidade de executor político e religioso que Saulo passa por uma transformação que repercutirá até os dias de hoje. Sua história é contada nos Atos dos Apóstolos. Quando já estava perto de Damasco, de repente se viu cercado por uma luz celestial. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Saulo sente que ouviu a voz de Deus. Perguntou: Quem é, Senhor? A voz respondeu: Sou Jesus. And in that statement, why are you persecuting me? Jesus is telling Paul, the Christians are me. They're my people. They're my body. They're my church. You're persecuting me. And Paul changes completely. Paul of Tarsus, first, last, and always, was zealous about anything he undertook. He was the best student around from Cilicia, if we can believe his report. He took on representatives from all the synagogues in Jerusalem and Damascus and elsewhere proclaiming the faith. And although he was a persecutor of the church to begin with, once he converted, that is, turned 180 degrees out of phase, he then becomes the most enthusiastic proponent of the faith. E assim, Saulo inicia sua jornada de transformação. Perde a visão na queda e é tratado por um seguidor de Jesus. A visão retorna e, como nos conta a Bíblia, ele começa a pregar publicamente os ensinamentos de Jesus. Contudo, o espantoso relato de Saulo de ter falado diretamente com Cristo ressuscitado é desconcertante para os apóstolos, que sofreram com Jesus durante sua vida na terra. Para eles, apenas os que tinham convivido com o Messias podiam ser chamados de apóstolos. The status of the Apostle Paul was always in question in the early church. And the reason it was in doubt is because he had not been a follower of Jesus, had not known him during his lifetime. And those who did claimed prerogatives that they thought didn't belong to Paul. So there was tension between Paul and the leaders of the Jerusalem church.
A tensão entre Saulo e demais apóstolos torna-se disputa quando Saulo leva sua mensagem para fora de Israel. Ele adota o nome romanizado, Paulo, e parte para divulgar a história de Jesus entre não-judeus, os gentios do Império Romano. O mundo pagão do primeiro século vive seus próprios momentos de crise espiritual. The period of time for the early church and the years thereafter was a very interesting time for religion, a post-Olympian kind of period. The Olympian gods and goddesses that they had revered before did not have the same kind of value. People were casting about for new kinds of gods and goddesses, new sorts of beliefs that could capture their fancy and could give them hope and a reason for living beyond what they found with the Olympian gods and goddesses. And so people looked internationally to Egypt and to Turkey and to the Middle East for new kinds of religions, new kinds of gods and goddesses. Muitos gentios que Paulo conheceu já se sentiam atraídos ao judaísmo. Assistiam a ofícios nas sinagogas e até ofereciam sacrifícios no templo de Jerusalém. Os judeus chamavam-nos de tementes. Eles adoravam o Deus hebreu, mas não se converteram totalmente ao judaísmo, que exigia a circuncisão e a dieta kosher. Alguns tementes serão os primeiros que Paulo converterá, segundo os ensinamentos de Jesus. Mas a missão do novo apóstolo rapidamente se estendeu além dos tementes e dos confins de Jerusalém. As pregações de Paulo ao mundo gentil são talvez a mais revolucionária empresa da história da cristandade. Aonde quer que fosse, Paulo modelava seu discurso de forma a atingir cada nova plateia e declarou francamente numa de suas cartas que tentava ser tudo para todos os homens. Paulo levou a mensagem de Jesus ao norte da Síria, à cidade de Antioquia. Aqui a palavra cristão foi usada pela primeira vez para descrever a nova seita e distingui-la do judaísmo. Paulo modificou o nome hebreu de seu mestre Yehoshua, uma variante do nome Joshua, para a forma grega Iesus. E a palavra Machia, Messias, o enviado de Deus, para o grego Christos. Paulo viaja para o oeste a pé, de caravana e de navio. Passa pela Ásia Menor, pela Grécia e finalmente chega a Roma, capital do Império e centro do mundo gentil. He was really good at winning over the Gentiles because he was born in Tarsus. And so he knew the Gentile world. He knew what phrases to use in terms of their logic and how to communicate to them and how to win them over. He always carefully in his sermons began where his hearers were, and then he drew them out in the direction toward Christianity that he wanted to bring them along. And so it's a masterpiece, I think, of sermon skills, pastoral skills, approach, forensic abilities, and combining with his own natural, immense intellect, he could bring it off. Enquanto Paulo viajava pelo Mediterrâneo, escrevia cartas de conselhos e instruções às inúmeras igrejas por ele fundadas. Essas cartas são as primeiras escrituras cristãs, antecipando-se aos evangelhos por décadas. Mas agora, nova crise fermentava em Jerusalém. Alguns alegavam que a missão de Paulo junto aos gentios era tão condescendente que chegava a trair as origens do movimento. Por pregar aos gentios, Paulo é acusado de ter se esquecido do judaísmo. Very often Christians will think what happened between Christianity and Judaism, insofar as those two religions eventually split, was that some Jews believed Jesus was the Messiah, other Jews would not, and so the big split was over the messiahship of Jesus. That is almost totally wrong. What the split is over is the attitude towards God's law.
can we begin to decide there are parts of God's law that can be left aside? Paulo dissera aos gentios convertidos que não seria necessário seguir as regras kosher de alimentação. Nem todos concordavam com isso. Em Jerusalém, alguns cristãos insistiam que os convertidos tinham de seguir as leis judaicas em toda a sua extensão. Para resolver essa questão, Tiago convocou o primeiro concílio apostólico em Jerusalém, em 49 depois de Cristo. O resultado dessa conferência entre cristãos determinaria todo o futuro da nova fé. The church had to decide, how do you become a Christian if, for example, you're a Gentile? Do you have to become a Jew first? The Apostolic Council said no, Gentiles can come directly into Christianity. And that decision was of enormous importance for the future of the church. Paulo chegou a um acordo com os cristãos tradicionalistas de Jerusalém, mas tornou-se impopular entre judeus de preceito. Um grupo de judeus da Ásia Menor incitou a população local contra Paulo, acusando-o de profanar o templo de Jerusalém. Apenas a intervenção de um tribuno romano impediu que Paulo fosse trucidado pela horda enfurecida. Paulo foi feito prisioneiro, enquanto a alta corte judaica se preparava para julgá-lo. Paulo invocou seus direitos de cidadão romano, herdados do pai, para ser julgado em Roma. Foi levado então de navio e sob guarda à capital romana. Quando se aproximava dos portões de Roma, é fácil imaginar o que Paulo sentia, sabendo que teria de acusar a cidade mais poderosa do mundo de ter matado o Messias. Ele permanecerá preso pelos 5 anos seguintes. Mas seu poder de persuasão era tão grande que esse ano foi um dos mais produtivos de sua carreira, mesmo estando ele encarcerado. O movimento iniciado no Pentecostes, seguido da crucifixão, já tinha mudado radicalmente nos seus primeiros 30 anos. O que antes era um simples código impopular, tornara-se uma nova fé. O que era uma seita judaica, tornou-se uma religião greco-romana. O impacto da execução de um rebelde judeu transformou-se, expandiu-se e conquistou multidões de novos e devotados adeptos por todo o mundo conhecido. Mas uma violenta reação começou a tomar vulto. A reação do mundo romano que a cristandade esperava conquistar. A nova fé está para sentir a ira de um império enfurecido. Você está assistindo Cristianismo, o primeiro milênio, parte 1. A repentina expansão da cristandade na segunda metade do primeiro século é uma história assombrosa de êxitos. It was explosive in the way that it spread. Christianity went everywhere suddenly, and it seemed like the whole Mediterranean basin, the whole Roman Empire, within a number of decades was hearing the good news of Christ. Em apenas uma geração, o centro da cristandade havia se mudado de Jerusalém para Roma. Roma é, afinal, o centro do império. Por volta de 60 depois de Cristo, o apóstolo Paulo chega a Roma. Simão Pedro, chefe dos apóstolos enquanto Jesus vivia, também vem para trazer o cristianismo à capital.
Mas a palavra de Cristo trará a morte para alguns. Os cristãos são frequentemente executados por sua crença. O historiador romano Tácito descreve